Então, vamos às reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya. Chauksuru Militayena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, vou ler o capítulo 12 do Srimad Bhagavatam, o nascimento do imperador Parikshit. Verso 29, desculpe. Assim, aqueles que eram peritos em conhecimento astrológico e na execução da cerimônia de nascimento instruíram o rei Yudhishthira sobre a história futura de seu neto. Então, sendo suntuosamente remunerados, todos retornaram seus respectivos lares. Verso 30. Assim, seu neto se tornaria famoso no mundo como Parikshit, o examinador, pois viria para examinar todos os seres humanos em busca daquela personalidade que havia visto antes do seu nascimento. Desse modo, acabaria por contemplá-lo constantemente. Repetindo, verso 29. Assim, aqueles que eram peritos em conhecimento astrológico e na execução da cerimônia de nascimento, instruíram o rei Yudhishthira sobre a história futura de seu neto. Então, sendo suntuosamente remunerados, todos retornaram aos seus lares, aos seus respectivos lares. Verso 30. Assim, seu neto se tornaria famoso no mundo como Parikshit, o examinador, pois viria para examinar todos os seres humanos em busca daquela personalidade que havia visto antes do seu nascimento. Desse modo, acabaria por contemplá-lo constantemente. Namastê, Hare Krishna. Gratidão. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militanina Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecida como Jagat, criação fenomenal, e como alma condicionada, presa ao ciclo do samsara, que são os repetidos nascimentos e mortes, devido à minha imensa boa fortuna e à compaixão do Senhor Supremo para comigo, eu obtive a graça de deparar-me com o mestre espiritual, o libertador, que está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendental, e assim, libertando-me por completo da ignorância que mantém a mim presa no ciclo das misérias, dos repetidos nascimentos e mortes. A tal mestre espiritual, que é digno do meu respeito, que é cheio de compaixão, que é benevolente, próspero, altruísta, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração pleno de gratidão. Portanto, que assim seja. Tatastu. Hare Krishna. Muito bem. Muito bom dia a todas as pessoas, né? Todos os alunos e alunas e membros participantes aqui da nossa egrégora sagrada, né? Sala dos Mantras. Olha só, nós temos aqui uma situação. Deixa eu apenas eu não sei se é tudo, eu acho que tem um mousezinho aí na tela, acho que é o seu mouse, não é o meu, não. Você consegue tirar ele para mim, por favor? Deixa eu só ajustar aqui um detalhe aqui também para mim, tá?
Bem, então, nós estamos lendo o Srimad Bhagavatam. Por favor, Tulasi, abaixa a tela para mim, só para eu mencionar o capítulo, por gentileza. Nós estamos lendo do capítulo 12, do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, né? O nascimento do imperador Parikshit, tá? Versos 29 e 30. Eu vou ler o sânscrito. Iti Rajna Upadishwa Viprajataka Kovida Lobdha Pachitaya Sarve Prachijamu Swakam Grihan Om Saishaloke Vyakta Parikshit Iti Yat Prabhu Purvam Drishtan Anujayan Parikshita Nareshu Iha Om. Nesse segundo verso, verso 30, nesse shloka, né? Chama-se shloka em sânscrito, shloka, ou sutra. Os árabes, que são descendentes dos povos arianos, originários da região ali, que é conhecido como o norte da Índia, que envolve o Paquistão, que envolve a parte da Nova Delhi, né? Aquela região toda que eram gerenciada pelos Kurus, do qual Parikshit é um deles, são conhecidos como arianos. Eles se espalharam tanto para o sul da Índia, que eram conhecidos como dravidianos, algo assim, e também para o norte, onde eles encontraram os povos nômades dos desertos, chamados árabes, né? E essa fusão deu a eles, né, a origem Zaratustra, por exemplo, que é o mestre espiritual original dos persas, que hoje são conhecidos como os iranianos. Os persas, que eram o império que rivalizava com o Império Romano, e eles tinham uma base cultural, intelectual e espiritual, eram os ensinamentos de Zaratustra. Aliás, perdão, Zoroastro. Zaratustra foi o livro que o Nietzsche escreveu, explicando ou parafraseando Zoroastro, né? E Zoroastro, ele era um seguidor dos Vedas. Então, mitraísmo, o fogo sagrado, são todas características dos Vedas. Inclusive, Mitra é uma divindade que nós entoamos enquanto nós realizamos o ritual do fogo, que é uma das variantes de Agni, o fogo sagrado, que é mantido em todos os templos zoroastrianos, são mantidos fogos sagrados permanentemente. Então, toda aquela região, quando se fala que o Parikshit era um imperador, né, do mundo, às vezes fala-se imperador do mundo, inclusive, é porque o mundo, nesse período, o mundo civilizado se resumia a esse território, né? A Ásia, especialmente a China, o restante da Ásia, como Camboja, Vietnã, a Coreia, eles eram praticamente, nesse período, o que nós temos atualmente como algo, por exemplo, os indígenas, né? Então, não havia civilização organizada. A história do Japão, por exemplo, é uma história recente. Eles migraram a partir da China e da Coreia. Os coreanos são migrantes, os mongóis. Então, todas essas civilizações da Ásia, por exemplo, nesse período, eles estavam engateando, ainda eram nômades, praticamente. Eles têm uma história muito antiga do ponto de vista da seleção natural, mas enquanto civilização organizada, eles são muito jovens, têm aproximadamente aí 4 ou 5 mil anos de história, tá? de início de civilização organizada. Ao passo que a região conhecida como Bharata, que é a Índia, já tinha todo o sistema de organização política, medicina, alimentação, já tinha todo o sistema de cultura védica estabelecido. Então, na época, a Índia, que é o território chamado Bharata,
E o Oriente Médio, por exemplo, né, que hoje são onde estão os povos do Oriente Médio, do Mediterrâneo também, os gregos eram, assim, não existia Grécia, na verdade, eles são conhecidos como polindas nesse período. Eles são também descendentes dos povos arianos que migraram para o Cáucaso e fundaram a Grécia, a Polinésia, aquela região toda ali. Polinésia vem do termo sânscrito chamado polindas, né? Os polindas são descendentes dos povos indianos que subiram por conta de problemas de idealismos, eles foram convidados a se retirar da Índia, porque eles não se adaptavam ao sistema aplicado pelos reis védicos, e eles foram convidados a se retirar ou guerrear. Eles preferiram, então, pagar os impostos, se retiraram e fundaram o que é conhecido hoje como Grécia. Por isso que eles têm tantos conhecimentos parecidos com os nossos, porque eles levaram muito desses conhecimentos com eles e fundaram naquela região o que nós conhecemos hoje como Grécia, aqui no Cáucaso, no Mediterrâneo. E por aí, os romanos, os itálicos, eles são desse período também. Então, a formação, tanto da Grécia quanto da Itália, que depois se transformou no Império Romano, são coisas que remontam na história e têm rastros, vestígios arqueológicos de uma história recente. Eles são povos recentes. E nós temos, por exemplo, uma universidade no norte da Índia que funcionou até recentemente, ela funcionou perfeitamente por 2.700 anos. E os principais pensadores gregos frequentavam essa universidade indiana, com registros da quantidade de professores, tipo de alimentação, tipo de cursos que eram oferecidos nessa universidade, que haviam professores, os governos da Índia mantinham professores e os filhos dos reis eram enviados para essa Universidade Takshashila, com registros históricos, arqueologia definida, é patrimônio público essa informação, não é um dado aqui para fazer valer, né, nosso ato religioso, vamos dizer assim, não tem nada a ver com isso, é um dado histórico. Essa universidade é reconhecida entre os acadêmicos, como tem vestígios e documentos que mostram como era o funcionamento da escola, na verdade, da universidade, e ela funcionou por 2.700 anos. Ela foi fundada no período pouco antes do aparecimento de Siddhartha Gautama, que foi o Buda, né, o conhecido Buda, e os pensadores gregos, que são recentes, a história do período helenístico remonta a 600, 700, 800, no máximo 1.000 anos, assim, exagerando, 1.000 anos antes de Cristo, estavam engateando no processo de desenvolvimento cultural, remonta nesse período, Pitágoras, por exemplo, estudou na Índia. Tem documentos indicando que Pitágoras esteve na Índia, passou um período na Índia, aprendeu com os matemáticos indianos e voltou para a Grécia e fundou o pitagorismo. Ele, inclusive, na Índia, ele aprendeu o vegetarianismo. Pitágoras era vegetariano e ensinava aos seus alunos dieta vegetariana. Inclusive, Pitágoras, que é o chamado pai da matemática moderna no Ocidente, só aceitava alunos vegetarianos. Porque o conceito é que alunos não vegetarianos, eles não têm a adaptação neural para entender códigos de criptografia futurística, que são chamados números. Então, ele só aceitava alunos vegetarianos porque isso facilitava o trabalho de ensinamento dele. O Platão, Aristóteles, Alexandre o Grande, quando chegou na Índia, ele não forçou a Índia, porque ele viu que a Índia não precisava ser colonizada ou civilizada. Alexandre, ele passava, né, Alexandre o Grande, ele passava pelos países, e ele era bélico, ele conquistava os países, e a primeira coisa que ele fazia era modernizar o país com cultura. Então, ele estabelecia teatros, bibliotecas, escolas. O Alexandre o Grande, ele era um colonizador cultural, discípulo de Aristóteles, e Aristóteles é um aprendiz dos Vedas, a partir de Platão e dos filósofos pré-socráticos, que eram descendentes dos povos védicos, chamados polindas.
né? Então, essa consideração de que o Parikshit, nesse período, ele era o imperador do mundo, porque o mundo, fora da Índia, eram civilizações rudimentares, primitivas. O que tinha de civilização naquele período era o Império Bharata, controlado pelos arianos. A primeira grande civilização organizada do mundo, reconhecida. Göbekli Tepe, por exemplo, que é o sítio arqueológico mais antigo descoberto na humanidade, ele remonta do período de florescimento, de auge do Império Védico na Índia, onde haviam reis, escritos, todo tipo de preservação de informações, escolas, universidades. Então, Parikshit, ele era rei ele era um imperador literal. Só que tem dois tipos de imperadores: soberanos ou tiranos. Os imperadores tirânicos são temidos. Os soberanos são amados e queridos. Parikshit era um soberano. Ele era o imperador do mundo. Ah, mas o mundo não se resume à Índia. Claro, se resume ao que? A Groenlândia, o Alasca, Estados Unidos, Patagônia. Esses lugares eram habitados por tribos indígenas, nômades, alguns sedentários. Que outra parte do mundo está se falando? Todas essas regiões fora da Índia nesse período, ou eram civilizações iniciantes, ou eram simplesmente tribos de nativos coletando hoje para comer hoje. Amanhã, coletando amanhã para comer amanhã. Então, quando se fala que o Parikshit era o imperador do mundo, aqui não está sendo mencionado que ele era o imperador do mundo, mas em alguns versos menciona. Isso é literal. Do ponto de vista histórico, os acadêmicos reconhecem que a Índia foi o primeiro grande império civilizado na história da humanidade. Tá? Os romanos, eles vieram muito tempo depois e se estabeleceram, né, assim. Agora, só um dado de curiosidade divertida, vai, assim, só para a gente poder relaxar um pouco, né, porque eu vou entrar em outro tema. Vou pegar o fio aqui e vou entrar em outro tema. Você ainda faz parte do Império Romano. Nós ainda fazemos parte do Império Romano. Inclusive, uma das coisas que nós mais fazemos, sem notar que fazemos, é expandir o Império Romano, que ainda está em expansão. A pizza, por exemplo, é produto do Império Romano. Tá? Então, quando você vai a uma pizzaria, você, na verdade, está patrocinando a expansão do Império Romano. Está tudo bem. Atualmente, o Império Romano é como uma serpente com as presas quebradas. Ele não fere mais, ele não agride mais, porque é como uma serpente na Índia, aquele pessoal que fica com serpente no pescoço, normalmente elas têm as presas são extraídas, né? E aí ela fica sem presas. Então ela pode até bicar você. Tem uma foto minha na Índia com uma cobra enorme assim no pescoço, e ela ficava me bicando assim, e era como o beijinho de uma criança. Era até gostoso. Não tinha dente. Ela ficava assim, tentando me picar, mas sem dente, parecia o beijinho de uma criança. Macio, assim, sem nenhuma ofensa. Então, assim é o Império Romano atualmente. Ele não tem esse poder de ferir, sabe? Mas ele ainda existe. Tá? E agora, por exemplo, nesse exato momento, eu estou falando um dialeto derivado do Império Romano, o português. É uma mistura do galego da região de Portugal com o latim vindo do Império Romano. Então, nós falamos uma derivação do Império Romano, ainda hoje. Isso foi só 2000 anos atrás. Né? Então, agora, outro ponto aqui, assim, aqueles que eram peritos em conhecimento astrológico,
Esses peritos em conhecimento astrológico são chamados de Jyotishas. Jyotish, Jyotir, que significa a luz suprema, Jyotir. Isha, o Senhor. Jyotishas, ou Jyotish, significa os senhores da luz, ou seja, aqueles que são capazes de enxergar. Enxergar o quê? Passado, presente e futuro. Os três reis magos, por exemplo, já mencionei algumas vezes, que são o arquétipo ou a representação ou os representantes mais conhecidos no Ocidente dessa estrutura do conhecimento védico, como representantes do conhecimento védico, são justamente uma parte da equipe que compõe esse grupo. Me dá só um segundinho, pessoal. Bom, para finalizar aqui, então, os três reis magos, chamados magos, do Oriente, né? Que eles já estavam no Oriente. Aquela região da Judéia já é o Oriente, é o Oriente Médio. Então, sábios vindos do Oriente. Que Oriente? Oriente Extremo. Uma vez que eles já estavam no Oriente Médio, que é o Oriente, então, vindos do Oriente, Oriente significa lugar onde o sol nasce primeiro. Por isso que quando alguém fala para você, oriente-se, ô seu desorientado, se oriente, criatura. O que eles estão dizendo? Olha para o sol, enxerga o caminho que você está fazendo, olha para a luz, né? Então, isso significa orientar-se, que significa o quê? Olhar para a luz, tá? E, enfim, também tem uma relação com o cinturão de Órion, mas a ideia principal é olhar para onde o sol nasce, né? O sol desperta no Oriente e adormece no Ocidente. Nasce primeiro no Japão, né? Aparentemente, nasce ali naquela região que é um Oriente extremo radical do Oriente. A Índia fica no Oriente, o Japão ele fica no extremo radical do Oriente. Então, primeiro é ali, aparece por ali, né? Oriente-se. E essas pessoas, esses sábios, que eram astrólogos ou pessoas com conhecimentos astrológicos, capazes de ver, né, sobre a história futura, vieram do Oriente. Qual Oriente? Se eles já estavam no Oriente Médio ou no Oriente, então que Oriente era esse que eles estavam mencionando? O Oriente Extremo. E esse Oriente Extremo não é o Japão. O Japão, nesse período, era feito de tribos feudais extremamente arcaicas, há 2.000 anos atrás. Eles não tinham o menor conhecimento. Eles aprenderam, eles eram xamânicos, né, povos xamânicos. Então, o taoísmo é basicamente xamanismo, né, culto aos ancestrais, que é uma religião natural, vinda biologicamente, naturalmente dos seres. Eles aprenderam a ter sofisticação intelectual com o budismo. Mas isso, muito tempo depois, através da China, o budismo chegou até o Japão. E eles não tinham sabedoria suficiente para assumirem. Até hoje eles não têm esse tipo de sabedoria astrológica, esse tipo de cultura, eles não têm. Eles têm alguns sistemas de adivinhação xamânica muito rudimentar, né? Eu estive lá, trabalhei lá na Coreia e no Japão por muitos anos, então eu conheço bastante da cultura lá nesse sentido. Agora, o Oriente, os chineses sempre beberam de cultura dos indianos. Tanto é que o budismo é cultura védica, importada da Índia pelos chineses.
toda a região da Ásia, Bangkok, Tailândia, Camboja, Vietnã, Mianmar, Indonésia, toda aquela região, Filipinas, aquelas regiões todas ali, são todas colonizadas pelos povos védicos. A princesa coreana, da família real da Coreia do Sul, no brasão, tem uma insígnia que remonta aos imperadores védicos, no brasão da família real da Coreia do Sul. Então, quer dizer, os sábios do Oriente, o único Oriente capaz de ter esses conhecimentos era a Índia nesse período. Então, esses sábios védicos, esses sábios que previram a história de Jesus, eram sábios indianos, jyotishs, que é a profissão que eu exercito. Eu faço parte desse clã. E com os nossos conhecimentos, nós podemos ver o passado, o presente e o futuro de uma pessoa. A maioria de vocês, eu vejo no futuro. Aqueles que fazem os mapas comigo, e são resilientes, inteligentes a ponto de entender o que eu falo, ou de ter a boa vontade de querer entender o que eu falo, permitem que eu possa vê-los no futuro. E isso não é algo que eu estou falando para assim, enaltecer a minha personalidade ou para parecer que eu sou superior aos demais. Faz parte de uma ciência, a ciência é replicável. Tá? Por exemplo, se você for um mendigo de rua, padeiro de uma padaria, dono de supermercado, chefe de uma nação, ditador, imperador, não importa quem você seja, se você colocar o seu dedinho num interruptor de luz, a luz vai acender. Se você for o Putin, o Trump, o Lula, o Bolsonaro, quem for você for, ou se você for um mendigo de rua, coletor de reciclagem, e tiver um botãozinho, qualquer pessoa que for lá e apertar esse botãozinho, a luz acende, independente se ele é um chefe de Estado, se ele é um multimilionário ou se ele é um mendigo de rua, a luz acende para todos. É só apertar o botãozinho. Isso é ciência. A ciência é replicável. Então, o fato de nós sermos capazes de ver o futuro não tem a ver com eu ser especial ou eleito ou consagrado em relação aos demais. Tem a ver com o fato de que eu sei como apertar o botão. Só isso. Chama-se conhecimentos, essa ciência. Tá? E os astrólogos possuem esse conhecimento. Alguns têm as interfaces, né? Alguns são básicos, outros são médios, e tem aqueles que são completos, e tem aqueles que são pesquisadores entre os completos, que são os mestres entre os mestres. São chamados utamas. Eu faço parte desse clã. E muitos de vocês que estão me ouvindo agora sabem disso, por experiência pessoal. Não é retórico. Então, esse conhecimento, o que está sendo falado nesse verso, procede. E funciona ainda hoje, por ser uma ciência. Tá? Então, foram suntuosamente remunerados. Os sábios, astrólogos, são a classe mais importante da cultura védica, porque são a cabeça da cultura védica e orienta todos os seguidores da cultura védica a terem gestão emocional e serem capazes de ver os próprios futuros para ou corrigi-los ou enfrentá-los com valentia, com coragem, com honra, com dignidade de alma, para que possam ascender aos céus após viverem os seus desafios na vida, para que tenham força, para que consigam passar pelos seus desertos. Essa é a nossa função. O José, por exemplo, o pai adotivo de Jesus, estava numa situação de absoluto fracasso moral, físico, mental e espiritual. Com um filho que não era dele. Naquele período não existia isso. Você criar um filho de outra pessoa.
sem dinheiro, cansado, derrotado, se sentindo humilhado e predisposto a ir embora e já abandonar Maria. Ele já estava com a malinha pronta, a sacolinha dele para ir embora e deixar Maria. Ele só estava esperando ela ficar um pouquinho fortezinha e para ele ir embora. Todo mundo sabe disso na história. Os sábios astrólogos chegaram e previram para José e para Maria o futuro do menino Jesus, que era um rei consagrado, amado. Eles o chamaram de Ishavatar, que seria o Suame branco, que será conhecido como Rei do Mundo. Está aí Jesus. Suame significa Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres, orientador da humanidade. E ele é o mestre principalmente para as pessoas de tonalidade branca. Que os peles amarelas, que são os asiáticos, são budistas. E os marrons, que são os árabes, são marrons. Os brancos são os ocidentais, do Império Romano. Esses são as nossas comunidades. E Jesus é imperador, é rei para quem? Para os de pele branca. Ele é conhecido como Suame branco, dentro dos Vedas. E os sábios, astrólogos, viram esse futuro do menino sem que ele tivesse dado uma única palavra. Foram os primeiros a reconhecer a divindade, a autenticidade do menino, sem que ele desse uma única palavra. Porque sabe o que Jesus estava fazendo na hora em que os sábios definiram o destino dele? Mamando, feliz, o leitinho da mamãe. Só isso, nada mais. E o José, que estava deprimido, pensando em... Queria até, de repente, talvez até morrer. Estava longe de casa, teve que abandonar a família, filhos, propriedades e tudo. Estava num lugar longe, num curral, na casa de outra pessoa, dependendo de mendicância, que ele tinha uma vida digna, o José. Ele tinha terras, tinha ovelhas, tinha família. Perdeu tudo. Mas na hora em que os sábios definiram o destino de Jesus, ou descreveram o destino de Jesus, potencializaram a família com investimentos suntuosos. O José, por exemplo, ele recebeu ouro. Ah, não, Devananda, você está muito enganado, você não conhece a história direito. Eles deram ouro para Jesus. Mas, muito bem, quem administrou esses valores? O Jesus, que só queria o leitinho da mamãe? A Maria, que só queria, assim, aquele encantamento do cheirinho do bebê? Eles só queriam ficar sozinhos, ou coladinhos entre si e nada mais? Quem administrou as propriedades, os patrimônios da família real, da família sagrada, foi o José, que de repente saiu da pobreza para a riqueza. Ele ficou imediatamente rico. E ele conseguiu viver no Egito por tantos anos porque ele tinha dinheiro. Ele foi patrocinado pelo governo para levar adiante o projeto. E hoje nós temos uma família sagrada. Se nós temos uma família sagrada hoje, essa família sagrada se deve fundamentalmente à interferência desses sábios astrólogos que puderam prever o futuro do garoto. Assim como eles previram também o futuro do rei Yudhishthira. E a cultura védica, ela é feita basicamente de pessoas, as pessoas que são saudáveis, normalmente são, na cultura védica, são extremamente caridosos. Se você vai na Índia, se você vê lá um mendigo, quando ele vai num templo, ele tira uma moedinha do bolso, coloca aqui, coloca na caixinha. Um mendigo. Você vai ver muitos mendigos fazendo isso. Muitos mendigos também pedindo. Mas quando eles vão ao templo, eles doam mendigos. É comum na cultura védica. Altruísmo, reconhecimento, gratidão
pelo que se recebe. E os astrólogos, eles são extremamente importantes, porque eles são capazes de prever o roteiro dessas pessoas e elas podem, então, se preparar para aproveitar bem os benefícios que eventualmente estão à disposição ou corrigir os problemas antes de vivê-los, para que isso possa ser contornado, superado e facilitado na sua dinâmica de evolução. E o Parikshit, que foi a criança que viu Vishnu dentro do ventre da mãe, a característica de uma pessoa que vê Vishnu é que ela simplesmente quer descrevê-lo constantemente e ela fala sobre ele como propriedade de quem o conhece, de quem o vê, de quem o descreve pessoalmente, não como alguém que está repetindo um texto de um livro. Assim era o rei. Assim, esse rei se tornaria famoso no mundo como Parikshit. Ah, mas Devananda, ele ficou famoso no mundo dele. Muito bem. Vamos ver se essa fala procede nos próximos anos. Se ele vai ser conhecido no mundo ou não. Pois viria para exterminar, examinar todos os seres humanos em busca daquela personalidade que havia visto antes de seu nascimento. Desse modo, acabaria por contemplá-lo constantemente. Tem uma música, agora sim, para finalizar minha fala, que vai dizer o seguinte: a recordação me faz estar contigo aonde eu for. Uma música era da época do período da lambada. Quem se lembra da lambada? A lambada. O pessoal cantava e dançava. Eu nunca fui muito de dançar, mas eu amo música. Eu gosto de ver as pessoas dançando, mas eu mesmo não tenho muita habilidade, não. Meu corpo não ajuda muito. Minha habilidade não é para dançar. Mas eu via o pessoal dançava muito essas músicas, lambada. E tinha uma que cantava assim: a recordação me faz estar contigo aonde eu for. Né? Então, o Parikshit tinha aquela recordação de Vishnu. E por conta dessa recordação, ele ficava tentando ver essa pessoa novamente em todos os lugares, e por conta disso, ele estava com a mente constantemente conectada com o Supremo e Absoluto, e, portanto, a mente dele ficou esterilizada do mal-estar e do ressentimento da existência, que é o que nos aflige e nos tornam amargos, rabugentos, mal-humorados, ressentidos, vitimistas, narcisistas, ignorantes, violentos, desanimados, feios e mal cheirosos, por preguiça e por, assim, parasitismo de exigências de que o mundo se dobre a nós para atender às nossas demandas infantis. É muito triste fazer parte dessa estatística infeliz. Livre-se. Tamassou Madhyoti, Gamayar. Saia dessa escuridão agora. Volte-se para a luz. Criatura, você já viveu nos buracos muito tempo. É hora de viver fora dele. Sai, vem para a luz. Ah, por que eu deveria fazer isso? Porque o seu destino já está definido, já foi previsto, é estatístico. Sair dos buracos, ascender aos céus. Assim como uma semente sai dos buracos embaixo da terra e ascende aos céus e se transforma em flores e frutos. Esse é o seu destino. Germina, desperta, sai da escuridão da ignorância e vem para a luz. Quando? Agora. Muito bem. Eu vou pausar aqui, tá? Acho que nós estamos indo muito bem nesse nosso Dharma, nessa nossa missão, nesse dever de sermos, sabe, altruístas conosco mesmo,
Ok? E, enfim, vamos dar sequência porque os passos estão firmes e seguros. Ok? Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.